conversar ao vivo com o presidente do Esporte Clube Bahia, Guilherme Belintani, que parou o carro para conversar aqui com a gente no Jogo Aberto, né? A gente sabe que a correria é grande. Presidente, primeiramente, obrigada pela sua participação no Jogo Aberto. A gente sabe que o momento do Bahia não é o melhor, não é o que vocês gostariam, nem o que a gente gostaria. A pressão está grande, as cobranças também. Vem essa mudança, o retorno do Guto Ferreira, que é um treinador que já conhece a estrutura do clube, já conhece até alguns jogadores desse elenco. O porquê essa aposta do Guto e a vinda do Dabov foi um erro do departamento de futebol? Bom, Juliana, boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio, boa tarde a toda a torcida que nos assiste aí nessa imensa audiência que a Band tem. Prazer enorme falar com vocês. Eu acho que eu aqui estava esperando um pouco o momento de eu entrar no programa e eu vi um pouco você falando, né, do sistema defensivo do Bahia e dos meus comentários sobre defesa mais vazada. Eu acho que você foi muito precisa, como sempre, né? Você analisa o problema de maneira muito objetiva e direta. Não dá para, novamente, a gente estar ali disputando zona de rebaixamento com defesa mais vazada do campeonato, depois de ter passado pela experiência do ano passado, né, de 2020, que já foi um ano muito difícil para nós. Então, nós estamos muito nos cobrando intensamente e devendo muito ao torcedor. Entendo, sim, que a vinda de Diego Dabov foi uma decisão equivocada da nossa parte. Nós, apesar de analisarmos todo o modelo de treinamento dele, modelo de jogo, tudo que ele conseguiu e conquistou na carreira, com um time muito modesto na Argentina, ele conseguiu chegar a ser vice-campeão da Argentina. Depois, com o Argentino Júnior, ele conseguiu classificar o time à Taça Libertadores da América depois de nove temporadas sem frequentar a Taça Libertadores. E, por fim, ele veio com características que foram bem avaliadas pelo nosso departamento de futebol. Mas, no entanto, quando chega num país estrangeiro, onde você não conhece a liga, a competição, não conhece o elenco do seu próprio clube, não conhece o elenco dos adversários com que você vai jogar, a dificuldade de adaptação é muito grande. Portanto, o erro não foi propriamente pelo nome de Diego Dabov, mas o erro foi trazer um estrangeiro que nunca tinha treinado no Brasil e não conhecia a nossa realidade, no meio de um campeonato, precisando dar resultado de curto prazo. Mas, além do erro, o maior problema que a gente poderia ter é se a gente persistisse no erro, né? Eu tenho muita tranquilidade de dizer e muita humildade de dizer que se eu errei, eu tenho que consertar, né? E consertar rapidamente, porque nós não temos tempo a perder. E aí a vinda de Guto Ferreira tem esse objetivo, né? Primeiro, trazer um treinador que conheça a realidade do nosso clube, né? Já vem pela terceira passagem do Bahia, já treinou mais da metade dos jogadores que estão hoje no nosso elenco, já foram treinados por Guto Ferreira e os demais, ele conhece bastante a qualidade do futebol. É um treinador que consegue proteger melhor nossa defesa, tem essa característica, sem significar necessariamente um treinador retranqueiro, né? Ele é um treinador que consegue ter foco no resultado, protegendo mais a defesa e buscando um ataque mais rápido, jogo de transição, ou às vezes até um jogo propositivo também, a depender da característica do adversário. Portanto, nós optamos por corrigir rapidamente o nosso erro, para não ficar aqui defendendo teses que a gente não acredita de manutenção de longevidade se a gente está entendendo que o resultado não vai chegar, não é? E aí, com esse espírito, o Guto Ferreira já chega, já treinou o time ontem, já treinou o time hoje, e a gente espera começar uma grande virada aí para a gente mudar o clima e mudar o resultado que a gente está precisando. E é muito bom, presidente, ouvir você que hoje é o porta-voz do clube, é a maior figura do Esporte Clube Bahia, claro, além de toda a torcida que vem junto, né? Falando assim de forma clara para a torcida e objetiva. E a gente está muito feliz com essa participação. Inclusive, daqui a pouco tem perguntas dos torcedores para o presidente Guilherme Belintani. Agora o William Tales, que é meu parceiro na Band News FM, está aqui com a gente hoje, também vai bater esse papo contigo. Tales. Prazer conversar com você, Belintani. Obrigado por estar falando aqui com a gente. É uma oportunidade para você esclarecer algumas dúvidas também da torcida. Eu queria começar lhe parabenizando por essa atitude humilde, né, de ter encerrado esse ciclo de Dabov de uma forma um pouco mais precipitada do que o Bahia costuma fazer, mas acho que foi a decisão acertada e isso mostra, né, que a diretoria pensa mais no clube do que em vaidades pessoais, na própria imagem da diretoria. Acho que isso é uma boa sinalização. Mas, para a gente virar essa página, queria tratar um último assunto
assunto ainda sobre a questão da Bove, porque o técnico argentino veio pouco depois da saída do Dado Cavalcante. Isso me surpreendeu um pouco até, e eu queria saber como é que foi a entrevista, como vocês chegaram no nome do Diego Dabove. Não deu para perceber ali que havia uma falta de conhecimento dele por parte do futebol brasileiro, por parte do clube, não deu para entender ali a metodologia de treino que ele iria propor e que vocês, como você mesmo já falou, achou que não foi a metodologia mais adequada em questão de treinos muito físicos e pouco táticos. Não deu para perceber ali que já se tratava de uma opção equivocada para o momento? Sim, Thales, é uma excelente pergunta essa sua, né? Quando a gente fala que a gente erra, a gente tem que fazer digamos assim, uma análise crítica das nossas decisões, mas é preciso também explicar por que a gente tomou determinada decisão, né? Para que não fique parecendo que a gente escolheu um treinador de forma aleatória, né? Primeiro, o porquê da escola argentina, né? A escola argentina é uma das mais consolidadas de treinadores do mundo, né? Com certeza, a mais consolidada da América do Sul em relação à formação de treinadores. Então, nós optamos por buscar a escola argentina. Depois disso, eu conversei com muitos dirigentes e jogadores que treinaram com o Diego Dabove, né? Nós fizemos esse trabalho e em relação a outros, inclusive, que estavam na nossa análise, a gente analisou três treinadores estrangeiros, conversamos com dirigentes e jogadores que trabalharam com esses três, fizemos uma análise também de perfil de jogo, né? A gente assistiu mais de 10 jogos em momentos diferentes da carreira de Diego Dabove e desses outros treinadores, fizemos uma análise também de perfil de atleta, né? Ele não é um treinador que chega com características de buscar reforço de elenco, de dizer que precisa de muitas contratações para dar certo. Muitos dirigentes falaram positivamente isso, né? Um treinador que chega e trabalha com o elenco que tem. Ele não vai colocar a culpa em contratação que não chegou, em qualidade do elenco, né? Ele foi vice-campeão da Argentina com o Godoy Cruz, que é um time muito simples da Argentina, né? Um time de segunda ou terceira linha econômica da Argentina, digamos assim, e ele foi vice-campeão da Argentina. Então, todo esse cenário nos levou a tomar uma decisão que parecia a decisão correta, né? Que parecia uma decisão que foi muito cuidadosa, foi muito analisada, com opiniões de pessoas absolutamente diferentes, ouvindo, digamos assim, informações dos clubes por onde ele passou, e a gente entendeu que aquelas informações que estavam colocadas ali eram suficientes para tomar essa decisão. O que acontece é que já na chegada dele, a gente viu a dificuldade muito grande de conhecimento dos atletas no curto prazo, de conhecimento do time adversário no curto prazo, também de perfil de treino, né? Treino muito físico e pouco tático, que é o que a gente entendia que a gente precisava naquele momento. Também a característica de formação de time, né? Eu entendia e defendia sempre que a gente precisava de um time mais protegido, e às vezes a gente chegou a entrar com 4 ou 5 atacantes em campo, né? O nosso problema nunca foi o ataque, a gente tem um ataque que faz gols, mas o nosso problema sempre foi, no ano passado e nesse ano, a proteção da zaga, e aí muita gente critica nossos zagueiros, e eu discordo, né? É até injusto colocar nos zagueiros a única responsabilidade. É claro que eles têm responsabilidade, mas não pode ser a única. Um time como a gente, que está sofrendo tantos gols, não pode entrar com um único volante de proteção em campo, né? Não que eu defenda aqui um time retrancado, mas enquanto a gente não melhorar a característica de não tomar gols ou de tomar poucos gols, a gente não pode pensar em um time ofensivo, né? Digamos assim, é uma atitude, de certa forma, até que preza, não estou falando de Dabove especialmente, mas de preza pela irresponsabilidade quando a gente quer ter um time ofensivo demais tomando muitos gols, né? Então, com base nisso tudo, eu digo que a contratação de Diego Dabove foi um erro, como você mesmo falou. Eu não estou preocupado em proteger a minha imagem, em fazer defesa de que o trabalho do treinador precisa ser longo, se eu não acredito mais no que pode vir daquele trabalho, né? Eu não estou preocupado com o que vão dizer de Guilherme Bellintani, se errou, se não errou. Eu estou preocupado em atingir o objetivo principal nesse momento, que é tirar o Bahia dessa situação. Nada é mais importante do que isso, e na minha vida toda eu sempre pautei por essa característica. Se a gente errou, dá um passo atrás rápido, corrige e tenta focar no objetivo principal. Presidente, ainda temos muitas perguntas para te fazer, tentar até otimizar para a gente poder entrar mais nos temas. Primeiro, põe um torcedor aí, né? Porque a gente recebeu muitos questionamentos nas nossas redes sociais. Aqui, no caso, é o André. Pergunta a ele qual o critério ele escolheu para contratar 7 volantes e não contratar nenhum lateral direito e esquerdo. E quanto custa o Sub-23 para o Bahia, se esse projeto é viável para o clube? E aí, presidente, o torcedor do clube André.
Sim, o projeto é viável do Sub-23. Veja, Juliana, a gente teve no Sub-23 desse ano 7 atletas dos 11 titulares, são atletas com idade de Sub-20. Isso é muito importante o torcedor saber, né? A gente está dando minutagem para o nosso elenco Sub-20, que é um elenco com pouca experiência, mas teve, digamos assim, a satisfação de jogar no Sub-23. Então, quando a gente pega um atleta de 19 anos, 20 anos, coloca ele para jogar com atletas de 22 ou 23, a gente dá minutagem e forma atletas. Então, o projeto do Sub-23 é extremamente viável, além de necessário, porque a gente não tem condição de jogar 5 competições durante o ano, né? Sobre contratação de 7 volantes, é importante dizer que a característica do futebol, não só no Brasil, mas no mundo, é cada vez mais com a ausência de meias, né? Com o que se chama... Antigamente se chamava de volante, primeiro volante, segundo volante, terceiro volante, hoje se chama de médios, né? São jogadores que fazem característica de retenção, de proteção da zaga, mas também característica de passe. Veja que o meia clássico no futebol brasileiro e no futebol do mundo, ele está cada vez menos presente, né? O chamado 10, né? O garçom, ele não existe mais. Portanto, que um clube que quer... com a característica do Bahia, que quer proteger bem, não estou dizendo que a gente conseguiu, mas essa era a pretensão, proteger bem e conseguir ter uma boa qualidade de passe, a gente precisa investir em jogadores chamados médios, porque tem pelo menos 2 ou 3 vagas ali dentro. Sobre os laterais, eu concordo que faltou contratação de laterais, porque é a posição hoje mais carente no mercado, mas a gente também tentou apostar em laterais jovens, como, por exemplo, Matheus Bahia, que é um patrimônio do clube, e Guedes, também Renan Guedes, que é um patrimônio do clube. Mas não é que a gente não quis contratar, é que a gente não conseguiu contratar na dimensão do que a gente queria, esperava e dentro do valor que a gente tinha disponível. Presidente, mas eu concordo que é uma lacuna. Só pegar uma deixa aí da sua fala em relação aos volantes, né, que acabaram não dando certo, porque a função principal era proteger. Também falei sobre isso ontem, que só responsabilizar a dupla de zaga pelo número de gols sofridos é algo até irresponsável de quem fala, porque todo mundo que está no futebol sabe que a marcação começa lá na frente, essa conversa é bem antiga, inclusive, mas sobre exatamente esses erros do departamento de futebol. A margem de contratação sempre vai ter erros e acertos, é normal, ninguém é perfeito para acertar em 100%, mas a gente vê que algumas contratações feitas pelo Bahia não deram certo, né? Estamos falando aí de volantes e falta também essa criatividade no meio de campo, até às vezes um próprio volante que saiba sair jogando, ou o camisa 10 que já não é mais tão clássico, mas que também há necessidade para fazer essa transição e a gente vê que falta isso no Bahia. Como é que você avalia o departamento de futebol, presidente, em relação ao desempenho da montagem do elenco desse ano? Boa, Juliana, boa pergunta. Eu vou primeiro contextualizar, né? Não vou discordar de você, mas vou contextualizar. É importante lembrar que da temporada 2020 para 2021, a gente não teve aquele intervalo de 30 dias. O campeonato terminou num dia, na semana seguinte já tinha campeonato começando de novo, portanto, o tempo de contratação foi muito curto. Além disso, 0 de recurso para contratar. O Bahia montou um time sem fazer investimentos, pegou jogadores livres no mercado, portanto, o Bahia não saiu adquirindo jogadores, exceto o Luiz Otávio da Chapecoense e Oscar Ruiz lá no Paraguai, que foram investimentos muito pequenos, perto da realidade do mercado. Todos os outros vieram livres no mercado. Então, com pouco tempo e pouco dinheiro, é sempre muito difícil montar um time. Mas veja, isso para mim não serve para justificar os erros de montagem de elenco, que são nítidos, são claros. A gente tem errado bastante em 2020 e 2021, e eu entendo que isso merece muita atenção de nós nas montagens dos próximos elencos para 2022 e sequência. Eu faço autocrítica, mas eu contextualizo para dizer que não é fácil montar um time com a responsabilidade financeira que nós estamos tendo, né? Eu não quero que o Bahia se transforme num Cruzeiro, num Vasco, com todo respeito a esses clubes, mas que em outras gestões gastaram mais do que poderiam gastar. Então, nosso primeiro objetivo foi montar um elenco com redução de custo, não só de aquisição, mas também custo de folha. Mas ainda assim, eu acho que temos falhado e que daria para montar um elenco melhor com o dinheiro que a gente tem disponível. Perfeito. Presidente, ainda nessa questão de montagem do elenco, queria falar sobre um departamento específico, o DAD, né, o Departamento de Análise de Desempenho, que já pensou alguns nomes para o Tricolor nessa temporada, como Rodaiega, o Raí Nascimento, e faz parte, né, dessa estrutura que compõe a montagem de elenco do Sport Clube Bahia. Queria saber a sua análise e a sua avaliação sobre o trabalho feito no DAD, se está sendo satisfatório, se os nomes que o DAD tem alcançado para o Bahia tem agradado a você e a diretoria?
É bom falar sobre isso também, Thales. Eu quero aqui pedir desculpa a vocês. Eu vou precisar responder essa como minha última pergunta, porque senão eu vou perder meu voo, né? Eu estou indo a Curitiba agora e parei o carro aqui para atender essa importante audiência que vocês têm, mas senão eu vou terminar perdendo meu voo. Mas eu acho uma pergunta bem positiva, assim, no sentido do torcedor entender. Eu não acredito a Haddad, nem toda a responsabilidade dos momentos bons de contratação, nas contratações positivas, nem toda a responsabilidade nas contratações que não fluem bem e que não dão resultado, né? O Haddad é uma parte do ecossistema, digamos assim, de contratação do clube, que passa também pelo treinador, passa pela diretoria de futebol, passa pelo presidente, né? Quando a gente vai fazer uma contratação, a gente faz uma contratação no contexto do clube, que certamente tem no Haddad um ponto de apoio muito importante, mas não único. Não só o Haddad, mas a diretoria de futebol, a própria presidência, os treinadores que passaram pelo clube têm participação importante nas decisões de contratação. Presidente, para me despedir, 1 minuto, queria que você desse uma contextualizada. O que aconteceu com Rodallega? Torcida no estádio, está pressionando o governador, vai poder a torcida do Bahia ir para o estádio e o Guto Ferreira até o fim do ano livra o Bahia do rebaixamento? Sim, estamos confiantes nisso. O Guto Ferreira é um treinador experiente, conhece o clube e veio com esse objetivo. Estamos confiando demais que vai acontecer isso e que a gente vai virar essa chave. Está no momento adequado, no clima adequado para a gente conseguir fazer essa virada de chave no clube e o torcedor merece demais isso. Sobre Rodallega, em breve a gente está aí tendo o último resultado, o exame que a gente está fazendo e o torcedor vai saber detalhes de tudo. A gente agora está preservando as informações que é o melhor para o clube e para o atleta, mas não é nada grave, pode ficar tranquilo que a gente em breve está divulgando aí e que ele possa voltar aos campos, quem sabe já nesse jogo, se não com certeza contra o Palmeiras, né? Torcida no estádio. Torcida no estádio, a expectativa que a gente está pela decisão do governador Rui Costa. Eu estive com ele na semana passada, eu e o vice-presidente Vitor Ferraz estivemos lá na governadoria e ele disse que sim, que liberaria o retorno ao público já no jogo contra o Palmeiras, exceto se os resultados da pandemia estivessem piorando, o que não me parece que seja a realidade. Então, estamos sim na expectativa de ter público no estádio já na terça. E aí eu queria convocar toda a nação tricolor para nos ajudar nesse momento. Eu fico dizendo assim, Juliana e Thales, assim, desconta a raiva no presidente em outro momento, né? A hora agora é de ajudar, de entrar em campo todo mundo junto. Depois vocês brigam comigo, depois vocês me cornetam, mas vamos agora ir para o jogo. O governador liberando, vai todo mundo para o jogo. Foca no bem, foca na coisa boa, que é ajudar o nosso elenco, ajudar a gente a superar isso. E depois vocês me dão as porradas. Não desconta no time a raiva que vocês estão do presidente, não, tá bom? Com certeza. Obrigado, presidente, viu, pela sua atenção. Valeu. Boa sorte e até a próxima. Obrigado a todos aí, um abraço. Valeu. Aí o Guilherme Belintani.